vamos lá, eu quero ler com você Êxodo capítulo 2. Obrigado, querido. Êxodo capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao 10. Essa é uma história de alguém que foi gerado dentro de um contexto extremamente desafiador. A história dele deu certo e é uma inspiração e tem aqui ferramentas, revelação para você gerar com Deus futuros extraordinários. Êxodo capítulo 2, verso 1 a 10, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Que o Senhor aplique essa boa palavra ao meu e ao seu coração. Tem fome por Deus nesse lugar? Senhor, sacia a nossa fome nessa noite. Traga revelação, crescimento, salvação e um novo tempo por meio da tua palavra, e que a glória seja tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós temos a história de Moisés. Aqui nós temos a resposta ao clamor de um povo que foi para o Egito e abençoou aquela terra. José no Egito salvou aquela terra da fome. José no Egito foi prosperidade para o Egito. Depois a sua família então se muda para aquela terra, mais 400 anos depois, como acontece em muitos países, como acontece em muitas famílias, infelizmente, como acontece em muitas igrejas. Depois de um tempo, o que Deus fez foi esquecido, e o que deveria ser honrado passou a ser desprezado, e depois passou a ser perseguido e oprimido. Então o povo de Deus, sofrendo essa opressão, nós temos uma das histórias mais trágicas, mais terríveis, quando lemos a Bíblia, que é um infanticídio. Meninos do sexo masculino que começam a ser assassinados. Nesse momento, o povo de Israel não deixa de existir. Nesse momento, o povo de Israel ainda está vivo. É o povo de Deus. É ali que está vivendo naquela terra. Eles não passam fome, eles não têm alguns desafios, mas ao mesmo tempo, eles são escravizados, eles não têm liberdade, e agora os filhos se tornaram então uma ameaça ao povo egípcio. Assim foi a leitura de Faraó. Então ele começa a perseguir a nova geração e assassinar os meninos do sexo masculino. A nova geração, espiritualmente falando, ela é o indicador de um futuro melhor. Ela pode ser um indicador de força, de trabalho, de renovação, de inovação. Então, aqui, ao ver essa ameaça, o potencial para gerar liberdade para o povo de Deus se torna então perseguido, ameaçado e assassinado. Esse foi o contexto que Moisés nasceu. E eu queria trazer alguns paralelos dessa história com relação ao nosso tempo, a nova geração atualmente. Então, se teve desafio naquele tempo, quais são os desafios
para o futuro que Deus tem para você, o futuro que Deus tem para a igreja, o futuro para o povo de Deus, que aqui no contexto estava sendo ameaçado, e também as ameaças da nova geração. Quando a gente fala, por exemplo, de nova geração, nós temos pessoas que têm talvez a melhor formação da história, mas que têm a pior saúde emocional. A gente tem tanto curso hoje que tem que fazer um curso para saber que curso que faz. E a turma que tem a melhor formação, que são Hulk no currículo, são Hobbit nas emoções. Tem uma pesquisa da Michael Page que fala que 92% das pessoas que conseguem um emprego pelo seu currículo perdem por comportamento. É um cenário atual. Nós temos a segunda maior causa de morte no Brasil hoje, suicídio entre os jovens. É algo que está diante dos nossos olhos. Quantos aqui são jovens e infelizmente tem um amigo que veio a falecer por suicídio? Olha a nossa volta. Então, esse é um desafio atual. E nós temos também, sem contar os que estão sofrendo com depressão. Hoje a saúde mental é a principal causa de incapacidade no trabalho. É a principal causa. E isso nós vemos essa marca muito clara na nova geração. E muitas vezes, outras gerações olham para a geração Z e falam que são frágeis, que são Nutella, que não aguentam nada e coisas assim. Mas muitas vezes uma nova geração, ela está sendo julgada pelo que aconteceu em outra geração e não na dela. Eu queria mostrar aqui um gráfico da geração Z, tá? Tem um gráfico que eu mandei aí, que mostra uma sequência de crises que a nova geração viveu. Aqui, o primeiro, 2001, a queda das Torres Gêmeas, que aconteceu em Nova York em 11 de setembro. Foi o cartão de boas-vindas para a nova geração. Foi o que inaugurou. Ali eles estavam com 5, 6 anos de idade. E então, marca essa primeira crise global, a crise do terrorismo. Quantos se lembram onde estavam, o que estavam fazendo nesse dia? Levantem as mãos. Quantos não se lembram? Pode levantar a mão. Os que não se lembram são a geração Z. Os que se lembram são como eu, os cringes, ou a geração X, tá? Porque foi um evento histórico que marcou uma mudança de comportamento em um tempo, tá? E a geração Z, que hoje chama a geração Y de cringe, não se preocupa, a geração alfa está chegando e eles vão dar um apelido bem legal para vocês, tá? Aguarde. Aí depois, 2 anos depois, a guerra do Iraque. Depois, pode voltar ali um pouquinho, por favor. Depois você vai ver uma sequência de crises, a crise fiscal americana e europeia, que também vai mudar muito o valor de tudo. Gente, cada coisa que aconteceu aqui mudou a economia. Uma bomba no Iraque mudou o preço da bomba do combustível. Não é verdade? Antes de acontecer isso aqui, nós vivemos uma era no Brasil de dólar a R$1. Quantos se lembram disso? A época que você estava, essa época dos millennials, né, que são extremamente otimistas, é muito interessante. Porque eu estava lá, jogando no computador de madrugada, estava teclando numa sala de bate-papo da UOL. Tá? Quem riu sabe do que eu estou falando, e tem mais de 30 anos pelo menos. Tá? Você estava lá, quer tecer comigo? De onde você tecer? Tem gente que conheceu a esposa assim. E você, gente, dólar R$1. Orlando era logo ali. Entende? E o seu pai, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo um curso do pacote Office para não perder o emprego. Não é? Foi esse momento. E depois que isso aqui vira, mudou. Nunca mais você pegou um voo do mesmo jeito. Por causa dos processos de segurança, por causa também do valor das passagens, por causa também de uma observação maior sobre fronteiras. E aí você tem um novo tipo de mundo que nasceu. Até então, por exemplo, um emprego era visto de um jeito. Você tinha um plano de carreira, você queria trabalhar numa empresa a vida toda. E hoje não é mais assim.
E aí você vai ter depois ali o Brexit, que é a crise da União Europeia, saída da Inglaterra, e você vai ver ali 2019, 20, 21, que é o Covid. E aí você tem um post da nova geração ali. Por que que logo na minha vez de ser adulto, o mundo está acabando? Né? Uma das falas da nova geração: tá todo mundo mal. Não, eu tô mal, mas tudo bem, tá todo mundo mal mesmo. Eu não sei se você já percebeu, assim, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, um adolescente exibia para o outro o seu tênis novo. E hoje, o adolescente, ele exibe para o outro o cartão da psicóloga. Sabe, quando eu era adolescente, se eu fosse uma psicóloga, eu não contava para ninguém, porque eu era doido. E hoje o adolescente fala para o outro assim: porque a minha psicóloga diz. Sabe, quando ele não faz a sessão de psicologia com o chat GPT. Tá? E aí então, você tem um cenário de um mundo completamente diferente. Eu queria, assim, para a gente ver essa mudança de cenário, né? Olha só esses memes aí. Eu criança, dólar 1,50, gasolina R$2, Coca-Cola 1,99, paz e amor. Na minha vez de ser adulto, dólar 5,65, gasolina 5,50, já está desatualizado. Coca-Cola R$8, pandemia mortal, também está desatualizado, né? Olha só, por que justo na nossa vez de morar sozinho, o arroz custa quase R$30? Um carro popular, R$100 mil. Um apartamento, você tem que trabalhar 3 vidas para comprar. E aí você tem um novo cenário. O LinkedIn fez uma pesquisa e emitiu aí uma Não entendi, gente. O próximo meme, vamos lá. Eu entendi agora porque somos a geração Z, que nós somos a última. Eu nem sei o que eu estava falando antes, mas está rolando. Tá o LinkedIn. Gente, o LinkedIn avaliando os desafios da vida adulta, do que é se tornar um adulto no nosso tempo. Ele deu um cenário do novo fim da adolescência. O novo fim da adolescência é 25 anos. Sabia disso? Porque é quando você está plenamente apto para ter uma vida independente. Uma formação completa de um adulto. E esse é um cenário. Eu estou avaliando com você aqui os desafios da nova geração. Você está me acompanhando? Então, assim, você concorda que há desafios nessa geração que outras não tiveram? Que o excesso de informação não nos tornou mais inteligentes, mas nos tornou mais ansiosos e complicados? Que todos nós estamos vivendo os desafios das telas, os desafios do déficit de atenção, não é verdade? E esse é o nosso mundo. E você concorda comigo que isso é uma ameaça ao futuro que Deus tem para nós? Esses são os desafios que nós estamos lidando. Então nós temos um mundo de aceleração e complexidade. Nós temos um mundo de autoridade em crise. Nós temos um mundo de alienação profunda. Nós somos alienados pelos algoritmos. Nós somos discipulados pelos algoritmos. Você recebe algo dentro de uma bolha e acha que está tendo acesso ao mundo. E aí, dentro desse contexto como um todo, nós temos também a crise da conexão geracional. Esses dias eu fui com o líder de adolescentes da igreja, e foi me levar no aeroporto. Eu falei assim: coloca uma música que os adolescentes estão ouvindo, para que quando meu filho adolescente entrar no carro, eu vou colocar essa música e vou fazer uma média com ele. E aí ele colocou um trap. Quem aqui conhece o trap? E aí teve um speed flow, que tinha 200 palavras em 2 segundos. E eles ficam treinando, falar o máximo de palavras em menos tempo. E eu estava ali e eu comecei a pensar, eu estou ouvindo o ritmo, eu estou ouvindo algumas palavras, eu não estou achando melodia, eu não estou achando alguma harmonia, mas logo eu comecei a me lembrar que quando eu era adolescente, eu ouvi uma música que os mais velhos falavam que não era música. E agora eu fiquei velho. Porque eu estou vendo adolescentes ouvindo música que eu estou dizendo que não é. Então, quando a gente tem essa percepção,
sabe, que esse menino consegue acompanhar 5 histórias diferentes de um dorama, mas não consegue ter 5 minutos de atenção? E a gente começa a falar que mundo é esse, e daqui a pouco esse é o comportamento que a gente tem também. Primeira coisa, quando eu começo a criticar uma nova geração, é que eu estou ficando velho. Sim ou não? E aí isso revela o quê? O desafio da conexão intergeracional. É um desafio do nosso tempo. E isso, assim como, pensa comigo, quando Eliseu foi criticado por causa da sua calvície. Calvície é uma marca da idade, tá? Então, assim, e aí quando ele é criticado, ele sobe, ali o pessoal está falando para ele subir, porque ele é calvo e não sei o quê, e ele amaldiçoa aquelas crianças. O que aquelas crianças não souberam reconhecer? O valor de uma outra geração. E por isso elas foram amaldiçoadas. E elas perderam o que uma outra geração carregava. E aí nós temos também, quando Jessé tira Davi da mesa, ele era o mais novo. Ele quase afetou, interrompeu o futuro de uma nação. Quando nós não temos uma conexão geracional, o mundo sofre. Quando nós não temos uma conexão geracional, as famílias sofrem. Quando nós não temos uma conexão geracional, as igrejas se perdem. Então, isso afeta o futuro que Deus tem para nós. Você concorda comigo? E eu queria caminhar com você. Sabe, o Craig Groeschel, ele fala assim: a maior crise não está na diferença entre as gerações, mas na distância entre elas. Nós temos diferenças, mas nós não precisamos ter distância. Amém? E eu vejo nesse auditório um auditório extremamente jovem. Eu vejo nesse auditório um auditório que é gerador de futuro, que é representação de futuro. E eu queria trabalhar com você aqui hoje, sabe? Aprendendo com Joquebede, como nós podemos gerar futuros extraordinários com Deus. Joquebede gerou um futuro extraordinário. Joquebede gerou Moisés, no contexto que Moisés não sobreviveria, mas ela foi essa ferramenta de Deus para gerar esse futuro, e você vai ser também. Você vai ser Joquebede do nosso tempo. E se a gente quer gerar futuro com Deus, eu quero ler aqui uma frase do Tony Evans. Ele diz assim: a igreja e a família são 2 braços de Deus para tocar o mundo. Se nós queremos gerar futuro com Deus, a gente tem que lutar nessas 2 frentes. E em nome de Jesus, você vai prevalecer nessas 2 frentes. Então, sobre vencer na família e na igreja confiando em Deus, sobre gerar futuros extraordinários, o que eu preciso entender? Primeiro, que não existe perfeição, mas sempre pode existir progresso. Não existe perfeição, mas sempre pode existir progresso. E ela engravidou e deu à luz a um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Eu pergunto a você, tinha um exército querendo matar aquele bebê. Esconder esse menino era a solução que ele precisava? Era a solução perfeita? Esconder esse menino ia resolver o futuro dele como um todo? Aqui nós não temos uma solução perfeita. Aqui nós não temos aquilo que precisava ser feito para resolver toda essa equação extremamente complexa. Mas nós temos alguém que agiu para gerar algum tipo de progresso nesse cenário. E ao fim do dia, ao fim de 3 meses, ela tinha tido um resultado extraordinário. E eu quero te convidar aqui a pensar sobre a sua história de família, a pensar sobre a sua história de igreja. Não tem histórias perfeitas nesses assuntos, porque não tem igreja perfeita e não tem família perfeita. Não tem relação de pai e filho perfeita. Não tem relação de filho com pai perfeita. Não tem relacionamento de casais que é perfeito. Sabe, eu me lembro de um dia, isso nunca talvez aconteceu com você, mas eu, pastor, indo pregar na igreja da cidade, tinha 3.500 pessoas esperando no culto,
por uma palavra de Deus. Eu era o pregador da noite. E no caminho, quando você vai sair de casa com 3 filhos, quem aqui tem filhos? Deixa eu ver. Quem teve coragem de ter 3 ou mais? Deixa eu ver. Poucos corajosos aqui. Na hora que você vai sair, parece que tudo acontece, é ou não é verdade? E aquele negócio, você se sente um sobrevivente se você chegar vivo no lugar. E eu no caminho, o que aconteceu? Eu briguei com a minha esposa no caminho. Eu cheguei lá na frente, estacionei o carro. Ninguém brigou aqui hoje vindo para a igreja, mas tudo bem. Eu chego lá na igreja, estaciono o carro. Eu olho para ela e falo, me perdoa. Ela vira para mim e fala assim, você está pedindo perdão porque você vai pregar, né? Eu tive que convencer ela do meu arrependimento. Para entrar naquele ambiente mais leve. Com a sensação de que estava resolvido. Para eu entregar uma mensagem para pessoas que entraram naquele ambiente também, com uma semana difícil, precisando receber uma palavra de Deus. Isso me lembra das nossas histórias. Nós somos imperfeitos, nós temos histórias imperfeitas, e nós temos que ser a Joquebede, que não vai resolver num segundo todo o problema da nossa história, mas nós podemos olhar para o problema, nós podemos olhar para Moisés, acreditar que vale a pena lutar por ele, e fazer algo hoje, para que a nossa história hoje termine melhor. A religião quer dizer que a gente vai idolatrar a perfeição e a performance. Ela vai esconder os erros de todo mundo, vai jogar tudo embaixo do tapete e vai fazer de conta que nós somos todos super crentes sem problema. Mas, gente, a religião, o legalismo religioso, está funcionando? Eu falei um dado sobre a faculdade. Falar que o menino, se ele fosse para a festa, ele ia para o inferno, aí ele ia para a festa orando para não morrer. Tá? Porque se ele morresse na festa, ele ia para o inferno. Isso é legalismo religioso. Ele não orava refletindo sobre o que ele estava fazendo, porque ele estava sendo treinado para adestrar o comportamento e não para mudar o seu interior, não para buscar a presença de Deus, não para refletir sobre os seus atos. E isso gerou o quê? Então ele entrou na faculdade e ele não se perdeu, porque se ele se perdesse ele ia para o inferno. Foi isso que aconteceu? Não funcionou. Agora, quando nós assumimos que há um problema e nós nos entregamos para ser resposta de Deus, nós vamos ver grandes coisas acontecendo. É interessante que o texto fala que ela olhou para o menino e viu que ele era bonito. Então ela só salvou ele porque o menino era bonito? Tem alguma coisa diferente numa mãe que acha um filho bonito? Você já viu uma mãe que pega o menino, olha para ele, aquela carinha de joelho, e fala, Senhor, obrigado, mas pena que é feio que dói. Você já viu uma mãe fazer isso? No máximo um amigo que se encontra com outro, se as esposas não estiverem juntas. Aí um olha para o outro e fala assim, a minha cara. O outro fala, o importante é ter saúde. Sabe? A zoeira, porque a resenha não acaba. Mas uma mãe achar um filho bonito é normal. Então será que o texto está nos falando de uma coisa absolutamente óbvia? Quando a gente vai lá para os Salmos, depois para a pregação de Estevão, Atos 7, sabe o que Estevão vai nos falar? Que Joquebede, que os pais de Moisés viram que Moisés era formoso aos olhos do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 11, a história dos heróis da fé, o escritor de Hebreus vai nos dizer que os seus pais viram que ele não era uma criança comum. Deixa eu te dizer uma coisa, no desgaste do dia a dia, vamos falar de relacionamento familiar como um todo, relacionamentos como toda igreja, sabe, como que foi, por exemplo, quando você começou a sair namorando com essa pessoa que você está casado hoje? Você admirava tudo, você ficava falando ao telefone na época, né? Você falava até do mosquito que passava, não tinha mais assunto para falar, aquelas horas que você ficava pendurado. Aí casou, então era para ser assim, né? A vida inteira agora vai ser assim, toda essa conversa, toda essa conexão maravilhosa. Aí uma toalha na cama molhada está falando de divórcio. Aí vira 2 sócios que pagam a conta.
que divide as tarefas de quem leva e quem busca na escola, que mora debaixo do mesmo teto, mas faz muito tempo que não tem uma conversa de verdade. Por quê? Porque a proximidade muitas vezes vai levar ao desgaste, e o desgaste vai nos impedir de ver a beleza do outro. Por isso que família e igreja tem sido tão atacado, e por isso que família e igreja tem sofrido grandes problemas também. Porque a gente perde a percepção de que a gente está com alguém que é formoso aos olhos do Senhor. A gente perde a percepção que tem um Moisés dentro da nossa casa. A gente perde a percepção que agora mesmo, no ministério infantil dessa igreja, tem um Moisés sendo discipulado. A gente perde essa percepção que do lado do banco, da cadeira que a gente está sentado, tem um Moisés do nosso lado. Tem alguém que é formoso aos olhos do Senhor. Aleluia! Tem um Moisés do seu lado. Tem Moisés nessa casa. E você tem que olhar e perceber a beleza, perceber a grandeza do outro. Para que, sabe, gente, uma história linda nessa casa pode virar mais uma treta de igreja, que amanhã vai gerar um desigrejado. Se você está cheio de treta nessa igreja, que é tão nova, e você já está cheio de problema, resolve as suas tretas, senão você vai ser o próximo desigrejado. Sabe, começa a perceber a grandeza que há nos relacionamentos. Gente, não é por acaso. Tem um dado que saiu agora em 2025, assustador sobre a igreja. Por um lado, o mundo nunca creu tanto em Deus. Por um lado, nunca se vendeu tanta Bíblia. Por um lado, nunca se vendeu tanto produto gospel. Sabe, a Sociedade Bíblica Americana falou que em 2024 vendeu quase o dobro de Bíblias do que em 2023, de 9 para 15 milhões. Sociedade Bíblica Inglesa, mesma coisa. Tem o Quiet Revival na Europa, que é o avivamento silencioso da nova geração. E aí, só que infelizmente o cenário está assim, movimentos cristãos estão crescendo, conferências cristãs estão crescendo, mas a frequência à igreja está diminuindo. Eu quero um conteúdo gospel que até robô produz. Eu quero uma experiência gospel de uma conferência hype. Eu quero ser parte de um movimento. Eu pago até caro para fazer parte de um evento de movimento. Mas eu não tenho compromisso com a igreja. Eu não estou crescendo no lugar onde eu tenho relacionamentos, onde eu tenho pertencimento, onde eu tenho vida na vida, onde eu tenho confronto e prestação de contas, e onde eu tenho, não é alguém que derrama um conteúdo toda semana, mas eu tenho alguém que pode me pastorear, alguém que pode de fato caminhar junto comigo, e eu não tenho esse relacionamento poderoso que nós vemos na igreja, que é família de Deus. E aí o que isso gera? Quem não sabe a que local pertence, se adapta ao local que estiver. Então, quando a gente fala desse ambiente, onde nós vamos lutar para investir nos Moisés que estão perto de nós, onde nós vamos enfrentar juntos os maiores desafios desse tempo, porque a igreja, frequentar ela não é o que te salva, é Jesus, mas sem ela você perde o encorajamento, sem ela você não cresce, e sem ela você fica fraco para os desafios desse tempo, e sem ela daqui a pouco a sua fé se apaga. Você precisa valorizar esse ambiente, e todos nós temos que lutar para sermos melhor. A gente tem que ser a Joquebede, que vai fazer alguma coisa, que não vai assistir o menino ser assassinado, que não vai assistir a fé morrer, que não vai assistir o futuro extraordinário de Deus para nós ser assassinado. Ela poderia ser alguém numa posição de vítima. Todas as mães estão perdendo os bebês, eu não sei mais lutar, eu não tenho o que fazer, eu vou entregar também os pontos, mas ela decidiu fazer algo, e em nome de Jesus você vai decidir fazer algo também, porque se a indiferença sempre encontra uma desculpa, o amor sempre dá um jeito. Amém? Então, quantos concordam aqui que podem terminar essa semana um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo de Deus melhor? Você concorda comigo? Amém? Então assim, se você está perto de alguém que é família, ou de alguém que é irmão em Cristo, dá uma olhada para o lado e fala assim, tem paciência comigo que eu vou melhorar.
Tem paciência. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Segunda coisa, nós não podemos nos proteger de tudo que nos ataca. Nós não podemos nos proteger de tudo que nos ataca, mas podemos cuidar uns dos outros. Podemos cuidar uns dos outros. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Verso 3. Ela escondeu por um tempo. Gente, tem solução nesse projeto de geração de futuro, nesse projeto de relacionamentos saudáveis, de igreja, de família. Tem um momento que a gente pode esconder algumas coisas, como Joquebede esconde Moisés. É uma espécie de uma bolha temporária que funciona. É uma espécie de uma solução que serve por um tempo. Mas chegou no momento que isso não funcionou mais. Ela não podia mais esconder, não ia dar certo. Eu lembro meu filho Levi, que foi o que chorou mais alto. Tinha uma força naquele pulmão que eu não entendia. Ele chorava no 10º andar, o primeiro ouvia. Então, o futuro daquele menino agora estava comprometido se ele continuasse sendo escondido. E ela tem que ter uma nova solução. E ela vai fazer um cesto. Ela vai tampar o fundo vai vedar com piche e betume. Ela vai deixar a parte de cima aberta ali com as aberturas entre as folhas secas de junco, para que o ar entrasse, para que ele não fosse sufocado. Ela coloca ele entre os juncos também, para que a correnteza não levasse e para que tivesse um tipo de disfarce. Perto dele tinha Miriam, a filha mais velha, que observava para ver o que ia acontecer. Aqui a gente tem um projeto de pertencimento. Aqui a gente tem um projeto de cuidado profundo um com o outro. Aqui a gente tem um projeto que a gente protege, mas a gente não sufoca. Porque a forma mais rápida de perder alguém é controlando. E a gente deixa esse espaço para que as escolhas pessoais sejam tomadas. Gente, já parou para pensar que o chamado de Jesus para os discípulos foi um convite? Não foi uma manipulação? Não foi uma obrigação? Deu um espaço para que eles fossem embora. Deu um espaço para que eles não quisessem ser parte. E muitas vezes hoje a gente vê família e igreja trabalhando com controle e manipulação. Enquanto, na verdade, o pertencimento, o propósito de estar junto, o plano de cuidar um do outro é muito mais forte do que qualquer outra estratégia que você possa ter. Pode ser mais difícil, mas é o jeito de Deus. Pode ser mais difícil, mas é o jeito que vai prosperar com Deus. Então, é tempo de realmente vivermos esse ambiente de cuidado uns com os outros, de pertencimento, de andarmos juntos, de crescermos na fé juntos, de avançarmos juntos. Nós vemos a era do turismo gospel, né? Pessoas que conhecem todos os lugares, mas nunca constroem nada. É tempo de você investir tempo, você envelhecer num lugar com raízes profundas, gerando pessoas extraordinárias com Deus, discipulando a nova geração. Eu vi aqui um culto de jovens casais. Gente, o culto de jovens casais da nossa igreja, o ministério de jovens casais é um dos que mais crescem, e eles têm o quê? Jovens casados pastoreando jovens namorados e jovens noivos. E esse projeto de cuidar dos casamentos nasceu porque a gente percebeu que o povo começava a namorar, saía dos jovens. E aí a nossa cidade, no censo de 2010, tinha sido a cidade com o índice maior de divórcio no Brasil. E a gente falou, a gente vai pegar esse cesto, a gente vai pegar esse negócio e com as nossas mãos, a gente vai com Deus fazer algo para cuidar desse pessoal, para que eles tenham um futuro abençoado e que eles não sejam mais um divorciado desse tempo. Hoje a gente tem quase 1000 jovens casais que participam dos nossos pequenos grupos, que tem culto semanal, que nasceu desse projeto de uma geração cuidando da outra. Em nome de Jesus, a crise dos 7 anos não vai acabar com o seu casamento. Em nome de Jesus, você vai atravessar essas arrebentações, mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa de uma Miriam perto de você. Você precisa de uma Joquebede,
de alguém que vai investir nesse ambiente de cuidado, para que você sobreviva às águas que afogam o casamento nesse tempo. Tem águas matando fé, tem muita coisa atacando o futuro que Deus tem para nós, mas nós vamos cuidar uns dos outros, amém? Aleluia. Terceiro, não está sempre tudo bem, mas bons diálogos mudam histórias. Falam comigo, bons diálogos mudam histórias. O texto vai dizer no verso 7, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para criar o menino? Queridos, aqui ela não tinha exército, ela não tinha dinheiro, ela não tinha influência no palácio. Tem muita gente achando que a gente vai ter influência no Congresso para mudar o discipulado dos nossos filhos lá em casa, lá na nossa casa, sabe? Ela não tinha nenhuma dessas ferramentas, mas ela tinha uma coisa que todos nós temos: conversa. E deixa eu te dizer uma coisa: bons diálogos vencem guerras. Quantos concordam comigo? Sabe, diálogos curam o que o silêncio fere. Diálogos geram pessoas emocionalmente saudáveis. Nós vivemos uma era da pandemia da saúde mental, sabe? E as pessoas estão como? Eu estava discipulando um jovem de 20 anos de idade, que veio para a minha equipe agora recentemente, para nos ajudar a cuidar das igrejas da Rede Inspire. E ele faz uma parte do processo ali dos sistemas e tal. E ele foi conversar comigo um dia, ele estava com uma crise na profissão. Ele está no 3º ano de engenharia, ele quer mudar de curso. Quem já passou por crise assim? Olha só. E aí eu fui falando para ele: cara, 3 anos, termina esse negócio. Depois você faz o que você quiser. Faculdade é só um start. Aí eu sei que eu conversei com ele 1 hora. Gente, eu achei que eu estava assim ungido, cheio de revelação. Achei que o menino ia chorar, que eu ia fazer uma oração por ele, que daqui a alguns anos ele ia testemunhar. Aí quando eu termino de falar, ele fala para mim: o chat me falou a mesma coisa. Gente, o chat está perguntando coisa que os adolescentes estão perguntando coisa para o chat que não pergunta para o pai. Sabe, aonde a nova geração está aprendendo sobre sexualidade? TikTok, Google. Eu me lembro quando meus filhos começaram a crescer e eu tive uma percepção. Eu lembro do Brunão Morada, foi lá na igreja, a gente conversou bastante. O Levi estava com 7 para 8 anos, ele falou assim: você já falou de sexualidade para o seu filho? Eu falei: não. Falou: um amigo meu também falou a mesma coisa. Eu falei assim: se você não contar, eu conto. Aí eu olhei para ele e ele falou assim: porque daqui a pouco ele vai aprender com o chat. Ou com o chat não, na época, com o YouTube. Vai aprender com as redes sociais, vai aprender com os amigos. E a gente conversou sobre o poder da primeira menção. Sabe que a primeira vez que você ouve sobre um assunto vai determinar o que você pensa sobre ele a vida toda? E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu conversei com o nosso pastor de crianças lá da igreja. E aí nasceu até um tutorial sexualidade, que é um evento que a gente faz uma vez por ano, para ensinar as crianças, os adolescentes e também os pais e professores a lidar com esse assunto. E aí eu assisti alguns vídeos, eu li algumas coisas, fui aconselhado. E aos 9 anos de idade, nós entendemos que era o melhor momento. Eu levei o meu filho para um dia que era só para ele, o dia do sim dele. Nós fomos para um lugar sem ruído, sem os outros irmãos. E eu, como pai, falei para o meu filho do homem o que era sexualidade. Ele me fez várias perguntas. Sabe o que aconteceu? Ele começou a me perguntar sempre que tinha alguma coisa, porque criou uma conexão profunda. E eu percebi que conversar com o filho em particular gera assim, um alvo particular de cada filho dentro de casa, e gera um momento que é o ápice dentro de casa também. Porque um dia ele voltou da igreja, ele foi para o culto de adolescentes nas primeiras vezes, ele ouviu uma palavra lá que era sobre sexualidade, que ele não sabia o que é. Ele chegou em casa e falou: pai, eu preciso conversar com você. Eu olhei para ele assim, voltou da igreja, a gente tudo cansado.
sobre sexualidade. Aí o Pedro de 4 anos olhou, eu também quero. Aí a Mari controla o Pedro, que começa a chorar. Aí eu fecho a porta, converso com o Levi, a gente ora junto, eu explico para ele. Foi uma das conversas que a gente teve depois. Aí quando eu abro a porta, está lá o Pedro na porta. Agora é minha vez. Aí vamos lá. Sessão Pedro agora. Pedro, o que você quer falar? Ele, conta uma coisa engraçada para mim. Sabe, eu não sei qual é o ponto que você está. Se você é pai, se você é mãe, eu não sei se você perdeu esse momento. Se você, sabe, teve que descobrir com amigos, sabe, eu não sei o impacto que isso causou na sua vida, mas nós podemos retomar de onde estamos, e nós podemos gerar um futuro melhor. Isso está matando muito a nova geração, tem muita gente entrando pelos caminhos errados. Nós não vamos perder essa nova geração para o TikTok, está ensinando de outro jeito. Nós vamos discipular, não vão ser os algoritmos que vão discipular os nossos filhos, que vão discipular a nova geração da igreja, e nós também não vamos ter uma família que a gente tem de tudo dentro de casa, mas não tem conversa mais. Nós não vamos ter medo de conversas profundas, medo de intimidade, porque boas conversas, relacionamentos profundos geram pessoas mais fortes, e os seus filhos são aqueles que estarão lá fortes para fazer história. Não tem como a gente falar de avivamento, não tem como a gente falar de transformação da sociedade se a gente nem conversa dentro de casa. Não tem como a gente falar de mudar o mundo se a gente está pensando só em ter encontros para ouvir um conteúdo. A gente tem que ter conversa, tem que ter vida na vida. Quantos concordam comigo aqui? Amém? Então é tempo de ter conversa profunda. É tempo de gerar futuros extraordinários com conversas profundas. E por último, nós não podemos controlar tudo, mas sempre podemos confiar em Deus. Aleluia! Aleluia! Sempre podemos confiar em Deus. Tendo um menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Gente, é tão interessante que aquela conversa levou Moisés depois para sua própria casa. O exército que ia matar agora está protegendo ele. E a mãe que está amamentando o próprio filho agora está recebendo um pagamento para amamentar o próprio filho. Isso mostra que boas conversas com Deus mudam histórias. Você não está sozinho nessa batalha, amém? E aqui nós vemos depois o momento que Joquebede não podia fazer mais nada. O menino estava lá agora, no palácio. Ela teve um tempo de amamentação com ele. Foi tudo que ela pôde fazer no tempo que ela pôde, mas o menino estava vivo. E agora ela é alguém que é intercessora desse menino. Só que Joquebede faz uma coisa, gente, se a gente fica com os meninos até 20 anos de idade, até 18, eles vão para a faculdade, se perde um ano. A gente tem que aprender com Joquebede, porque ela fica só o tempo de amamentação, e depois de 40 anos, nós temos um relato em Hebreus capítulo 11, que Moisés preferiu ser maltratado entre o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do Egito. Ele fez a escolha certa. Sabe, um projeto que dá certo desse é um projeto de confiança em Deus. O que o mundo fala? Que quando você está na mão de Deus, você está o quê? Agora é só Deus. O que significa? Quando fala agora é só Deus, significa que você está lascado. Isso que o mundo fala. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Qual que é a área da sua vida? O filho que você tem. O futuro comprometido por alguma ameaça que está nas mãos de Deus hoje. Se está nas mãos de Deus, é como Moisés, que Joquebede agora pôde só apenas confiar em Deus. Moisés deu certo, e você também vai gerar o seu futuro extraordinário com Deus. Se está nas mãos de Deus, está na mão de quem resolve, está na mão de quem te ama como ninguém te ama, está na mão de quem tem poder para fazer o impossível, está na mão de quem nunca perdeu uma batalha, está na mão de quem tem o melhor para a sua história. Nós podemos hoje confiar em Deus.
Aleluia, aleluia. É tempo de confiar em Deus. É tempo de orar como nunca, jejuar como nunca, profetizar como nunca. É tempo de gerar profeticamente futuros extraordinários. É tempo de gerar com Deus. E o texto então vai dizer, ele vai continuar. Eu queria agora ir lá para Hebreus capítulo 11, verso 23 a 28. Aqui é como se a gente pedisse para a inteligência artificial resumisse a história de Moisés. Se ela respondesse certo, tá? É esse resumo que está em Hebreus 11, 23 a 28. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum, não temeram o decreto do rei. Em nome de Jesus, nesse tempo você não vai viver com medo. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Em nome de Jesus, a sua confiança em Deus, o seu investimento diário vai gerar escolhas pessoais, geradas por convicções próprias e profundas, de alguém que entendeu o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Alguém que foi gerado num tempo de maior desafio, se tornou um dos maiores libertadores da história do povo de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. A família cristã que confia em Deus, ela não tem todas as respostas, mas ela tem raízes, fundamentos que resistem aos tempos. Você não foi criado para lidar com tempos difíceis. Você foi criado para gerar um amanhã melhor. Amém? Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria orar com você. Se você está em família aqui, se você está aqui como casal, com filho, com pai, com mãe, eu queria que você desse a mão para a sua família. Se você não está, que você desse a mão para um irmão em Cristo. Eu sinto no meu coração de orar e profetizar especificamente para a igreja, para a família nesse lugar, pelo futuro extraordinário que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria chamar minha esposa para subir aqui para a gente orar junto. E eu queria que ela orasse aqui comigo também. Nós vamos profetizar sobre os casais, nós vamos profetizar sobre os filhos, nós vamos profetizar sobre relacionamentos saudáveis. Nós vamos profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje é dia de tragédias serem canceladas. E hoje é dia de chamados serem despertados. Hoje é dia, sabe, às vezes nós estamos perdendo em algumas batalhas, mas hoje é dia de tomar a posição nesse campo de batalha e ver Deus lutando conosco e por nós. Aleluia, aleluia. Vamos orar, aleluia, aleluia. Sim, Jesus, no mundo, ó Deus, de ameaças, de dor, num mundo tão difícil, Deus, nós queremos dizer que confiamos em Ti. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque sabemos que muitos aqui talvez se sentiram abandonados, sozinhos, tristes. Talvez alguns aqui disseram, para mim ninguém fez um cesto, para mim ninguém veio cuidar. Ah Deus, mas vem o meu coração, que o Senhor nos guarda nas Tuas mãos. Ah Deus, e quando ainda nem tínhamos mesmo a consciência, o Senhor fez um cesto para nós e nos deu a salvação em tempos de morte. Ah Deus, aqui está um povo de improváveis, daqueles que ressurgem em tempos de morte. Deus, eu oro para que cada família, para que cada pessoa, ah Deus, seja como uma luz num tempo de escuridão. Ah Deus, nós oramos como esse povo que tem o sangue no batente da porta. Ah Deus, porque o Teu Espírito em nós e através de nós
traz um recado de vida. Deus, nós te pedimos saúde emocional, bálsamo do Senhor, sabedoria extraordinária. Ah, Deus, temos tão pouco, mas temos o Cordeiro na nossa casa. Ah, Deus, e que o Senhor venha com vida, com graça. Eu oro por aqueles que estão com o coração ferido, aqueles que estão entregando relacionamentos afetivos diante do Senhor agora, aqueles que se sentem sozinhos. Vem com graça, vem com vida. Abençoamos famílias e faz, ó Deus, como a profecia de Malaquias, une coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nós oramos assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Vinícius, pastora Érica, a família de vocês e essa igreja são como um farol que Deus está acendendo em tempos de escuridão. O que vocês estão edificando é como um cesto de pertencimento, de cura, de restauração, de vida, de salvação em tempos de perseguição e morte, de destinos extraordinários. Esse lugar é o lugar onde o órfão, é o lugar onde o solitário encontra família, encontra destino, encontra caminho, encontra direção. Aleluia, Deus está dando a vocês, Deus está dando aos líderes dessa casa uma luz que dá direção àqueles que se perdem, àqueles que estão confusos, àqueles que não sabem para onde ir. Deus está derramando unção, Deus está derramando favor para acolher, favor para curar com abraço, para curar com vida que flui nessa casa, vida que flui nesse lugar, em nome de Jesus. A morte não prevalecerá, os decretos do inferno não prevalecerão, aleluia. Os filhos enviados não se perderão, em nome de Jesus. O Senhor está trazendo para essa casa cura para a depressão, cura para o burnout. Deus está trazendo para essa casa cura para a ansiedade. Deus está trazendo para essa casa cura para a doença da alma, doença do coração e para a enfermidade espiritual. Em nome de Jesus, o grande avivamento de Goiânia não será, como em muitos lugares, o predecessor de um esfriamento. O ceticismo não prevalecerá nessa cidade, que essa cidade vai continuar sendo celeiro de avivamento, em nome de Jesus. Vai continuar sendo um lugar que espalha vida, um lugar que espalha caminhos de vida, de restauração, de revelação, em nome de Jesus. O Senhor está trazendo para essa casa uma unção para multiplicar liderança saudável, liderança que não simplesmente quer atingir um objetivo pessoal, mas que gera verdadeiros discípulos de Jesus. Deus está trazendo para essa casa um favor, já derramou muito, ainda maior, para curar a geração Z. A unção de João está nessa casa. A unção que olha para os jovens e não se levanta para criticar como mais um na geração, mas que declara sobre eles: vocês são fortes, em vocês está a palavra, vocês já venceram o maligno. Aleluia, aleluia. E que o Senhor continue fazendo a grande obra dele nesse lugar para a glória dele. Aleluia, 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 aleluia. Eu declaro aqui restauração de casamentos, restauração de diálogo, restauração de altares nas casas, em nome de Jesus. Pais discipuladores, em nome de Jesus. Declaro nesse lugar uma geração que ministra na outra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu não posso terminar esse tempo sem fazer um último convite aqui. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Talvez você entrou no lugar, começou nesse lugar e começou a sentir uma coisa diferente. Eu preciso te dizer,
não é uma energia, é Jesus. Jesus está nesse lugar. E o convite que eu vou fazer para você, não é se você gostou do lugar, se o louvor te agradou, sabe, não é sobre uma troca religiosa. Eu quero te perguntar se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia fala que o impossível já foi feito em Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas todos que creem no nome de Jesus, todos que o recebem, têm o direito de ser feito filho de Deus. Está lá em João 1, capítulo 1, verso 12. E se você hoje crê nessa palavra e quer tomar a decisão mais importante da sua vida, eu tive muitos momentos incríveis na minha vida, mas o dia mais feliz não foi o dia que eu me casei, o dia que nasceram os meus filhos, o dia que eu comprei um imóvel. Foi o dia que na sala da minha casa, a minha Joquebede, a minha mãe, ela falou sobre Jesus. E ela falou que eu precisava da salvação que só Ele dá. E eu me entreguei a Jesus. E se você hoje quer se entregar a Jesus, eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. Você pode concordar com ela ou repeti-la no seu lugar, dizendo: Senhor Jesus, nesse lugar eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e meu único suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo o seu perdão, eu recebo o Espírito Santo, e a minha nova vida em Ti. Declara, fala: eu sou seu, todos os dias aqui e por toda a eternidade. Em Teu nome eu oro. Amém. Continue com seus olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, levante a sua mão bem alto no seu lugar. Se você está aqui pela primeira vez, você tomou uma decisão por Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais? Levante a sua mão. Quem mais fez essa oração de entrega a Jesus? Deus abençoe. Levante a sua mão bem alta até que eu te veja. Me dê um sinal com a sua mão. Aleluia, Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Aleluia. Quem está voltando para Jesus hoje, levante a sua mão. Quem está voltando para a casa do Pai, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais está voltando? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais está voltando para Jesus? Me dá um sinal com a sua mão. Me dá um sinal com a sua mão. Quem está voltando para Cristo? Quem se esfriou, mas volta hoje para a casa do Pai, levante a sua mão. Aleluia. Quem ainda não é batizado nas águas, Deus está falando com você. O seu compromisso com Jesus não pode ser secreto, tem que ser público. Se você está tomando a decisão de se batizar nas águas, levante a sua mão. Tem alguém que está tomando a decisão? Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. Quem mais? Quem mais vai se batizar? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Levante a sua mão. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Você que levantou a sua mão, Pastor Vinícius, pastor da Emaús, nessa casa, vai orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente. Não é qualquer dia, não é qualquer coisa que está acontecendo. Nós queremos te receber. Se você está perto de alguém, pergunta: você está tomando a decisão por Jesus? Se essa pessoa disser sim, ajude essa pessoa a chegar aqui à frente. Todos que levantaram a mão, vem para cá, nós queremos receber você, queremos orar por você, queremos te abençoar. Aleluia, 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 aleluia. Vem para cá, aleluia. Pode ficar aqui virado para mim. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais gente chegando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Caminhe com Jesus, caminhe na igreja, caminhe na fé. O futuro com Jesus é brilhante. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se porventura você levantou a sua mão em algum momento das perguntas que foram feitas, você pode vir aqui, tá bom? Se você está entregando a sua vida a Jesus, ou se você está hoje se reconciliando com Jesus, ou até mesmo se você decidiu se batizar nas águas, amém? Você que está aqui na frente, olha aqui para mim. Você precisa de entender algo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A Escritura diz que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca
você será salvo. Sabe o que isso significa? Que neste exato momento, você pode estar mudando agora o curso da sua eternidade, por você tomar essa decisão. Não importa a emoção que você está sentindo, por mais que você possa se emocionar, o importante é a firme decisão que você está tomando.